Bom dia, mulheres curadas, a paz do Senhor. Alcione com vocês para mais um devocional desse tema de novembro, é chegado o tempo da cura. E eu quero te dizer o seguinte: não ande por vista, ande por fé. Tem palavra liberada em tua vida, então se mova por ela. Nunca duvide do que o Senhor fala contigo no secreto, pois no tempo certo se cumpre e se torna real. Eu quero falar aqui do apóstolo Paulo, da viagem que o próprio Espírito Santo conduziu ele a fazer para a cidade de Jerusalém, e depois de Jerusalém ele ia chegar até Roma. Então aqui em Atos 23, o Senhor falou para Paulo que ele tivesse bom ânimo. Paulo já estava em Jerusalém, tá? Ele havia recebido uma palavra do Senhor. Lá no capítulo 19, se você for ler, versículo 21, vai dizer assim: e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Então o próprio Espírito já estava conduzindo Paulo para ele ir a Jerusalém. Ele iria passar pela Macedônia, pela Acaia, e depois ele iria também chegar a Roma. E aí os discípulos ficaram muito preocupados, os irmãos ali daquelas igrejas: mas Paulo, você vai para Jerusalém, lá eles vão te matar, lá você vai ser perseguido. Mas Paulo, o próprio Espírito Santo já havia colocado no coração dele que ele iria passar por aquele momento, que ele iria sim até Jerusalém. E mesmo assim Paulo foi, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as ameaças, mesmo com tudo, Paulo permanecia firme, porque Paulo, ele acreditava naquele Deus que estava com ele. Então, mesmo que eu venha passar por perseguições, mesmo que eu venha passar por lutas, eu vou, porque eu vou fazer a vontade de Deus. Paulo tinha uma palavra liberada sobre a vida dele. Ele tinha que passar por Jerusalém, ele teria que chegar em Roma. Mas o Senhor não quer que tenha a ver cura com tudo isso que você está falando, porque o Senhor, ele quer nos curar por completo. O Senhor, ele tem propósito na nossa vida. Mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com você passando por muitas aflições, você pode estar se perguntando: mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque tem um propósito, minhas amadas. Tem propósito. Então não duvide de nada do que o Senhor também fala contigo no secreto. Não duvide. Seja forte, seja corajosa. Permaneça firme, permaneça olhando para o Senhor. Porque mesmo com todas as suas lutas que você está enfrentando hoje, tem um propósito que lá na frente o Senhor vai te mostrar. Paulo, ele foi para Jerusalém, ele foi preso, ele foi açoitado, passou por muitas lutas. E o próprio Senhor mais uma vez falou com Paulo. Lá no capítulo 23, versículo 11, ele vai dizer: e na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Mais uma vez o Senhor aqui falando para Paulo: Paulo, tem bom ânimo. Você está passando por todas essas lutas, por todas essas perseguições, mas tem bom ânimo, porque da mesma forma como você testificou aqui em Jerusalém, você também vai testificar lá em Roma. Paulo tem uma palavra, e era nessa palavra que Paulo tinha se movido. E é nessa palavra que nós precisamos nos mover, através da palavra do Senhor nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque as nossas lutas que nós passamos, ela tem propósito. As nossas dores que nós temos, ela tem propósito. Mas Alcione, isso propósito na dor, sim, minhas amadas. Porque o Senhor nos capacita. Muitas vezes, quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, nós somos treinados, nós somos forjados, o nosso caráter, nós vamos ser fortalecidos, a nossa fé vai crescer cada vez mais. Então, minha amada, não se preocupe se você hoje está passando por alguma luta, por alguma dor.
Corra para os pés do Senhor, porque Ele quer sim te curar. Ele quer te curar. Ele quer te ensinar a depender somente dEle, a confiar, a ter fé, a andar sobre a palavra do Senhor. Então continua caminhando, continua adorando a esse Deus, continua buscando a Ele. Porque Paulo tinha um propósito de chegar em Roma. Se vocês for ler o versículo 27, lá na frente, Paulo, ele chegou até a ilha de Malta, depois de ter passado por muitas lutas, por naufrágio, por ter perdido toda a embarcação, mas não perdeu nenhum tripulante, porque o próprio Deus havia dito que ninguém iria morrer. E Paulo chega à ilha de Malta, e lá aconteceu algo lindo e maravilhoso, porque tinha um propósito em toda essa luta que Paulo estava vivendo. Versículo 28 de Atos vai dizer: aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguirem também com muitas honras e, havendo de navegar, nos promoveram das coisas necessárias. Paulo chegou à ilha de Malta, depois de ter passado por um naufrágio, e ele passou ali 3 meses naquela ilha, e naquela ilha ele curou homens, ele falou do evangelho, ele falou de Jesus para aquelas pessoas, e muitas daquelas pessoas também creram e ouviram falar do nosso Mestre Jesus. Então, meu amado, o que eu quero dizer aqui, que o Senhor está falando para nós, tem palavra sobre a sua vida, ande sobre essa palavra, ande por fé, ande ouvindo a voz do Senhor. O Senhor quer te curar, o Senhor quer te fazer forte e corajosa. Se lance nas águas do Senhor. Jesus te chama, venha. Ele quer te curar por completo. Ele quer aumentar a tua fé. Paulo, ele passou 3 meses nessa ilha e ele falou do amor do Senhor. Depois de 3 meses, ele foi e chegou até Roma. E lá, ele pregou o reino de Deus e ensinou com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos 28, 31. Então, minha amada, tem propósito para a tua dor. Tem propósito para essas tribulações que você está vivendo. O que nós precisamos é correr para o lugar secreto. O que nós precisamos é crer naquele que fala conosco, porque o Senhor quer nos capacitar para transbordar mais ainda na vida das pessoas. Então, tem um chamado na tua vida. Levanta, mulher, para viver o propósito de Deus nesta terra. O Senhor te chama e Ele que quer te curar. Amém? Oh, Paizinho Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a permanecer firme, Senhor Deus. A permanecer firme até nas lutas, ó Pai. Porque as nossas lutas, ó Deus, não é para nos matar. As nossas enfermidades, ó Deus, muitas vezes não vêm para nos matar. Vêm para nos ensinar a olhar para Ti, a glorificar o Teu nome, a permanecer firme olhando para o alto. Porque o Senhor tem propósito para a nossa dor. O Senhor tem nos ensinado, Pai, e quer nos ensinar. E o Senhor está aqui, Senhor Deus, para nos curar, porque é chegado o tempo da cura, Pai. Guarda o coração dessas pessoas que vão vir esse devocional, que essas pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades hoje, Jesus, que elas permaneçam olhando para Ti, que elas entendam, Senhor Deus, que há propósito, Deus. Por tudo isso que elas estão passando, há um propósito, porque o Teu nome será glorificado através da vida delas. Através das lutas que elas estão enfrentando hoje, pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas, ó Pai, para glorificar o Teu nome, Pai. Nos ensina, Jesus. Nos dá, Deus, um espírito, Deus, de ousadia. Nos dá um espírito, Deus, de equilíbrio, de amor, Senhor Deus. E não um espírito de covardia, mas um espírito cada vez mais cheio de fé. Ensina-nos, ó Deus, a depender somente de Ti. É assim que eu oro e já Te agradeço, no nome de Jesus. Amém.